queria te ouvir sobre o voto ontem do desembargador do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que absolve, não é contra a cassação do Sérgio Moro, do senador Sérgio Moro. Entendo que num voto, várias leituras, né? Eu entendo que teve um voto técnico, foi um voto técnico, preso a algumas questões que a gente já não via há bastante tempo, né? Tratando-se de um tribunal eleitoral no Brasil, enfim. Também tem uma questão política que a gente não pode esquecer, quem assumiria, caso o Sérgio Moro deixasse, né, essa vaga aberta pelo estado do Paraná, será que queriam... Ninguém. Né? Enfim, vai ter que ter nova eleição. Queria te ouvir sobre esse voto. Por quê, Pavi? Sugeriu um voto técnico, parecia ser um voto técnico, preso à Constituição, coisa que a gente não vê há bastante tempo, de fato, no Brasil. É difícil. Mas o caso do Sérgio Moro, diferentemente do caso do Bolsonaro, diferentemente do caso do Deltan Dallagnol, o caso do Sérgio Moro é um caso matematicamente comprovado de abuso de poder econômico. A lei eleitoral, ela estabelece o seguinte: você é candidato a presidente, você pode gastar até 1.000. Tá? Eu vou arredondando, falando números fáceis para vocês entenderem. Candidato a presidente, você pode gastar até 1.000. Candidato a senador, pode gastar até 500. Candidato a deputado, pode gastar até 100. Candidato a deputado estadual e a governador pode gastar até 50. Aí o Moro, o que ele fez? O Moro, ele foi para o Podemos, porque ia ser candidato a presidente. E começou a ter gastos com dinheiro do fundo partidário. Para quê? Para fazer fonoaudiólogo, porque ele chegou falando e saiu falando, o senhor vai usar o Twitter, né? Então, uma evolução danada. Aí ele começou a fazer viagens, ou seja, o dinheiro público começou a financiar o Moro, e do nada ele saiu do Podemos, foi para o caldeirão da Bruxa do 71, que também é conhecido como União Brasil, né? Que você acha de tudo ali dentro. E lá ele saiu candidato a senador. Aí chegou lá na União, falou, eu vou ser candidato. Eu vou ser candidato a senador, eu posso gastar 500. Aí gastou 500. Mas ele já tinha gastado 250 quando ele estava pensando em ser presidente. E esse gasto dos 250, é claro que ajudaram na eleição para Senado. Então, ao todo, ele gastou 750 numa eleição que ele só podia gastar 500. E quando isso acontece, a lei prevê que é como se a eleição não tivesse acontecido, o abuso de poder econômico. Então, ele perde o cargo e não assume o suplente, porque o suplente é suplente porque ele foi eleito. E se ele foi eleito por abuso de poder econômico, o suplente também cai fora, de maneira que tem-se que realizar novas eleições. O julgamento do Moro estava marcado para o comecinho de fevereiro. Foi que está sendo realizado agora no começo de abril. Muito me estranha. E muito me estranha que isso tenha acontecido logo depois dessa rateada que ele deu lá na sabatina do Flávio Dino. E mais, nesse meio tempo também, entre esse retardo do julgamento, que ia ser começo de fevereiro, porque eu tenho aqui todos os prints dos andamentos do processo. Então, no meio tempo desses 2 meses, deu tempo dele, da mulher, daí eu moro com ele, transferiu o título dela de volta para o Paraná. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a bonitona certamente vai concorrer ao Senado Federal
na vaga que o marido vai ser despachado. Porque ele, muito pimpão, deve ter achado. Eu perguntei do Twitter, agora ninguém vai me tirar do cargo. Mas o Lula não esquece. O Lula sabe humilhar. Então, vai demorar, porque tem a decisão do TRE, ele ainda pode recorrer para o TSE. E ele só perde o cargo a partir da decisão do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Pode ser que, em sendo o Alexandre de Moraes o relator desse caso, porque o Alexandre de Moraes é tudo. Cai no TSE, é ele, cai no STF, é ele, cai na vara da Itália, é ele, caiu na Rússia, é ele também, ele avoca a competência em todo lugar. Daqui a pouco ele vai estar pedindo para Deus se retirar, porque o juízo final, ele está prevento para fazer o juízo final, para separar o joio do trigo. Né? Ele já está careca de saber a matéria, então ele vai requerer a relatoria do juízo final. Mas o fato é que, em sendo o Alexandre de Moraes, amigo pessoalíssimo do Flávio Dino, e não se enganem, o Alexandre de Moraes não é amigo do Lula. Não pensem que existe uma simbiose PT Alexandre de Moraes, Alexandre Lula. Não tem. Se eu pudesse dizer aqui, o Alexandre de Moraes tem um amigo? Tem. Quem é? Mas com certeza o Flávio Dino. Esse é de carne e osso. Flávio Dino. Então, por que o Sérgio Moro fez este papelão na sabatina? Pode ser que exista uma certa, não vou dizer manobra, porque manobra soa ilegal. Pode ser que haja uma certa argumentação jurídica que convença os demais colegas. Mas o fato é que do TRE ainda vai ter que ir para o TSE. E aí a gente vai ver quanto valeu o show do "o senhor vai continuar no Twitter". É aí que a gente vai ver. Mas esse movimento da Rosângela Moro, para mim, é o mais ordinário. É mais ordinário do que ver a Janja na ONU com o sapato, com o mocassinho da Hermes no pé. Esse movimento da Rosângela Moro voltar o título para o Paraná, recém-eleita por São Paulo, para concorrer, certamente visando concorrer à vaga que o marido deve perder, porque tem substrato legal, diferentemente do que aconteceu com o Bolsonaro, diferentemente do que aconteceu com o Deltan. E é isso. Pavi, tem só uma questão também envolvendo ainda a TRE do Paraná. Deltan tinha sido absolvido por unanimidade no TRE do Paraná. Então, o que acontece ali não representa muito para o Tribunal Superior. O Deltan não tinha nem por que ser processado. Quem entrou com aquele pedido desgraçado quando o Deltan... E é desgraçado porque, primeiro, não tem graça. É desgraçado porque é antijurídico. É desgraçado porque é antidemocrático, é ilegal, é imoral, é indecente. E quem entrou com aquele pedido devia responder por litigância de má-fé. Aliás, devia estar preso por denunciação caluniosa. Que isso é crime. Crime. Devia estar preso. Porque não tem hipótese legal para que o Deltan fosse cassado. Não tem, não tinha, não tem. E amanhã também não vai ter, porque não se mudou nada. A lei diz, o sujeito está no Ministério Público. O sujeito é procurador do Ministério Público. O sujeito pode ficar ou sair. Porque nós vivemos num país que a Constituição mente para a gente que a gente é livre. Então, ele pode sair.
Então, se ele quer ser político, como ele quis se candidatar, ele pegou e saiu. Deixou de mamar na teta do Estado. Por quê? Promotor, se não quiser, ele não faz nada a vida inteira. E se ele quiser, ele só enche o saco dos outros a vida inteira. É o melhor cargo que existe. Quando eu estava na faculdade, eu tinha uma professora, e hoje, como eu sou jornalista também, eu posso falar com sigilo de fonte, que ela era procuradora do Estado de São Paulo. Ela falava assim: você gosta tanto de escrever, de atividade literária, faz concurso, porque aí você não precisa trabalhar, você fica escrevendo. É assim. Então ele largou o Ministério Público, foi concorrer. Fez certo. Só que a lei eleitoral diz o seguinte: aquele que é expulso do Ministério Público fica 8 anos inelegível. Além dessa hipótese, aquele que está prestes a ser expulso, porque corre contra ele um processo administrativo, disciplinar, se pede para sair antes da tomada de decisão, também fica inelegível, para não dar migué. Só que com o Deltan não existia processo administrativo disciplinar. Mas existiam denúncias e queixas. Denúncias e queixas feitas por aqueles que pediram a cassação dele. Ou seja, foi tudo fabricado. E outra, o que tem se tem denúncia e queixa? A lei, para ser aplicada, ela tem que ser exata. Então, se era para ele ser inelegível por causa de denúncia e queixa, a lei tinha que prever a hipótese de denúncia e queixa, da mesma maneira que ela previu o processo administrativo, que são 3 coisas diferentes na lei do servidor público. Ela diferencia essas 3 coisas. Não, mas aí forçaram a mão. A gente viu aquele bando de juiz togado, com toga, cheios de toga no corpo e sem um pingo de vergonha na cara, atropelar a lei e tirar a piar o mandado do Deltan. Agora, o Sérgio Moro não tem o que fazer. E é por isso que eu digo, se nos casos em que não era caso de tornar inelegível, tornou-se, no caso que é para se tornar, talvez não se torne. Mas a Rosângela já está espertinha, então ela já correu para lá.